Capítulo 411. Lian Kang, o imortal das artes marciais. No meio do vazio, o semblante de Jiumi estava cheio de vigilância. No penhasco do Dao, Lueng riu com vontade e exclamou: "Caro amigo, que conversa é essa sua? Poderíamos machucá-lo. Por favor, apresse-se, pois eu e o dragão da vela estávamos aguardando ansiosamente sua chegada." "Se você não vier, este discurso não terá nenhuma alegria", exclamou ele. O dragão da vela também interveio. De fato. Sem o discurso da amiga Jiumi, seria como cana-de-açúcar sem sua suculência, tão insípido quanto cera de mascar. "Amiga Jiumi, você não deve se ausentar." Lueng e a outra pessoa exibiam sorrisos radiantes e uma atitude calorosa e cordial. No entanto, quanto mais se comportavam dessa forma, Jiumi ficava cada vez mais relutante em se aproximar deles. O monge envelhecido, vestido com vestes esfarrapadas, estava parado no meio das nuvens, olhando fixamente para Lueng e o dragão da vela no penhasco do Dao, proferindo palavras. "Já que é uma discussão, tudo bem se eu sentar aqui. Vocês podem sentar na pedra, e eu estarei aqui. Não vamos nos incomodar, o que também é ótimo." As palavras de Jiumi fizeram o rosto de Lueng se iluminar com um sorriso radiante enquanto ele respondia: Oh, amiga Jiumi, parece que você nos considera ladrões. Não há necessidade de tanta cautela, meus queridos amigos Dragão da Vela e Jiumi. Nós três compartilhamos um vínculo inquebrável, enfrentando tempestades e avançando juntos. Por que deveríamos nos distanciar assim? Amigo, pode se aproximar com ousadia e se juntar a nós, pois somos amigos íntimos. Acha que conspiraríamos contra você? Amigo, isso é um caso de delírio paranoico." Com a sincera persuasão de Lueng, Jiumi simplesmente riu e disse: "De fato, o amigo Lueng jamais conspiraria contra mim, não é mesmo? Com o comando do trovão celestial para eliminar toda a maldade e a lendária espada ancestral ao seu lado." Lueng deu de ombros, impotente, e disse: "Se meu amigo fala desse jeito, então está resolvido, não tenho mais nada a dizer." Ao ver isso, o dragão da vela ao lado deles riu baixinho e disse: "Já que a amiga Jiumi não confia na amiga Lueng, tudo bem confiar em mim. Eu nunca conspirei contra você, amiga Jiumi. Se você vier aqui agora, prometo não lhe causar nenhum mal. Que tal?" Jiumi sentou-se de pernas cruzadas no vazio, sorrindo enquanto dizia: "No passado, você pode não ter conspirado contra mim, mas isso não significa que não o fará agora, afinal, tudo tem uma primeira vez. Antes que o amigo Lueng conspirasse contra mim pela primeira vez, nem eu poderia ter previsto que ele me trairia, portanto, permanecerei sentado aqui, mantendo uma distância segura. Assim, posso me sentir à vontade, e ambos os queridos amigos podem ficar livres de preocupações, um arranjo perfeito." As palavras de Jiumi deixaram Lueng impotente. "É assim que sou visto pelos olhos do meu querido amigo, como alguém tão intrigante e indigno de confiança, sem integridade? Essas dúvidas do meu amigo realmente me machucam." Lueng parecia desanimado, aparentemente realmente triste e angustiado. No entanto, Jiumi permaneceu impassível, ainda sorrindo, ao dizer: "De fato, o amigo Lueng é visto como uma figura tão aterrorizante aos olhos do velho cultivador da seta. Suspiro, não há nada a ser feito. Uma vez mordido por um lobo, a pessoa fica cautelosa com seu uivo por 10 anos. Mesmo eu, o velho cultivador da seta, não desejo estar em tal situação." Após uma pausa, Jiumi continuou: "No entanto, amigo Lueng, se você estiver disposto a garantir à senhorita Xiaowai que garantirá minha segurança, então eu irei até aí, que tal? Uma garantia simples, não é?" Lueng pareceu perplexo. Qual é a dificuldade nisso? Dizendo isso, ele se virou para Xiaowai ao seu lado e disse: "Xiaowai, eu lhe asseguro que quando o amigo Jiumi chegar, eu não o enganarei, que tal? Amigo Jiumi, você deveria vir agora, não é?" No reino etéreo, um viajante idoso, de semblante alegre, atravessou graciosamente as nuvens flutuantes, pousando delicadamente no precipício sagrado conhecido como Penhasco do Dao. Com uma voz que ressoava em harmonia com os ventos, ele declarou: cheguei.
Ao pisar no penhasco do Dao, Gilmi descartou toda a cautela anterior e ocupou com confiança o último assento disponível. Ele agarrou habilmente o bule de chá em chamas colocado sobre a mesa de centro, servindo-se de uma xícara de chá fumegante sem hesitar, entregando-se completamente ao seu calor sem o menor controle. Este chá é uma delícia. Supera a neve de 1000 agulhas que o amigo Lueng me ofereceu da última vez. É definitivamente uma obra-prima do amigo do dragão de vela, não é? Realmente excepcional. Gilmi maravilhou-se com a riqueza ancestral do dragão da vela, e o dragão da vela riu, dizendo: se meu amigo gostar, por favor, delicie-se. Também trouxe vários barris de vinho vintage centenário. Desta vez, enquanto conversamos, nós três devemos nos deleitar com uma boa sessão de bebida. No penhasco de Dao, 3 indivíduos se reencontram depois de uma década, criando assim um ambiente jubiloso. Lueng e Gilmi estão bem, mas Candle Dragon, por outro lado, está bastante satisfeito, até um pouco animado. Essa sensação é semelhante à de um dragão solitário, há muito tempo sem carga, finalmente encontrando um companheiro brincalhão. Claro, nem Lueng nem Gilmi ficaram surpresos com a reação de Candle Dragon. Afinal, Candle Dragon, que sempre tinha uma expressão sombria e permanecia indiferente a todos, não parecia alguém com muitos amigos. Como resultado, na maior parte do tempo, Gilmi e Lueng permaneceram em silêncio e ouviram com sorrisos alegres, enquanto Candle Dragon divagava sobre uma infinidade de tópicos. A chuva no céu tem sido contínua, dia e noite, enquanto chuvas torrenciais cobrem as montanhas caídas do dragão. O mais peculiar é que essa chuva torrencial chega de uma maneira tão peculiar, apesar de não haver uma única nuvem no céu, uma chuva pesada desce misteriosamente do nada. Além disso, persistiu por mais de uma dúzia de dias. A chuva torrencial contínua atrapalha a jornada dos mercadores e comerciantes que passam. Todos aqueles que desejavam atravessar as montanhas caídas do dragão agora são obrigados a permanecer nas cidades fora das montanhas, esperando que essa chuva torrencial inexplicável cesse. Por fim, os magos do templo do Deus do Fogo se aventuraram especificamente nas montanhas para investigar e determinar se alguma entidade sinistra estava agindo. Depois de observarem com atenção a situação no penhasco de Dao, esses magos partiram imediatamente, temendo que ficar muito tempo pudesse afetar a discussão dos 3 seres poderosos. E esta cena, aparentemente apareceu uma vez há 10 anos. Depois que os magos retornaram, eles voluntariamente selaram os caminhos da montanha, proibindo qualquer um de entrar nas montanhas caídas do dragão. E os 3 indivíduos no penhasco do Dao, partindo de extensas discussões e conversas abrangendo diferentes regiões, eventualmente mergulharam no submundo que Lueng pretende estabelecer. Subsequentemente, se envolveram em discursos relativos à busca do cultivo espiritual, como se estivessem se aprofundando em assuntos elusivos. Lueng, sem hesitar, até mesmo pegou o sutra demoníaco e a habilidade divina para mostrar ao dragão da vela. Os 3 se envolveram em uma animada discussão, expressando seus respectivos pontos de vista. Lueng e Gilmi também aprenderam com Candle Dragon algumas histórias antigas sobre esses 2 métodos de cultivo de alto nível. Entretanto, era evidente que o Sutra do Demônio e a habilidade divina, embora formidáveis, não conseguiram surpreender o dragão da vela. Mais tarde, Lueng também apresentou a escritura do Tao, revelando sua própria compreensão dela para compartilhar com o dragão da vela. Desta vez, o dragão da vela ficou genuinamente surpreso, demonstrando um raro momento de espanto. E foi através da escritura do Tao que o dragão da vela finalmente confirmou Lueng como a figura divina que alcançou a iluminação naquela época. Enquanto se maravilhava e exclamava de admiração, havia também uma ponta de inveja. Mais tarde, eles também discutiram o submundo que Lueng pretendia estabelecer, bem como os templos do deus da cidade que estavam sendo construídos em vários locais. Gilmi e o dragão da vela ajudaram Lueng a deduzir as vantagens e desvantagens do layout do submundo, bem como os desafios que ele enfrentaria uma vez totalmente estabelecido, e como resolvê-los.
Os numerosos discursos dos dois indivíduos deixaram Lueng muito surpreso, muitos dos quais eram percepções que Lueng nunca havia concebido antes. Embora Lueng tivesse construído um sistema de ciclos abrangente com base em seu conhecimento das histórias de reencarnação do submundo de sua vida passada, ainda havia inúmeras falhas presentes. Por meio de um longo diálogo e conversa, Gilmi e o Dragão da Vela ajudaram Lueng a identificar muitas dessas questões e, coletivamente, abordá-las e refiná-las. Pode-se prever que, após a conclusão desta discussão, Ioi terá novamente coisas para mantê-la ocupada. Devido ao planos de Lueng de estabelecer o submundo, muitos detalhes dele precisam ser revisados. Alguns aspectos importantes também precisam ser modificados. Quanto à conversa esclarecedora sobre cultivo, os três indivíduos não se envolveram em muita discussão. Lueng tirou a escritura do Tao, e Candle Dragon e Gilmi também trouxeram seus próprios tesouros escondidos. No entanto, cada um dos três trilhava um caminho diferente, sendo anomalias extraordinárias no reino mortal. O cultivo de indivíduos comuns diferia significativamente do desses três indivíduos. Eles só conseguiam oferecer algumas sugestões uns aos outros, mas eram incapazes de fornecer qualquer conselho construtivo. Finalmente, no 37º dia desde o início da discussão, os três, após sua longa e profunda conversa, estavam finalmente se aproximando do fim. Depois de consumir quase todas as dezenas de barris de vinho envelhecido trazidos pelo Dragão da Vela, e com a discussão prestes a terminar, era hora de os três se separarem. Nesse momento, Lueng finalmente abriu um sorriso alegre e falou: "Na verdade, desta vez eu tenho muitas perguntas que queria fazer ao meu querido amigo Dragão da Vela. Gostaria de saber se meu estimado amigo Dragão da Vela pode me ajudar a esclarecer." Essa observação repentina de Lueng pegou o Candle Dragon desprevenido, deixando-o um tanto surpreso. Ah! O amigo Lueng ainda tem um assunto para discutir. Já não cobrimos a maioria dos assuntos para conversar. Curioso, Candle Dragon olhou para Lueng e disse: "O que você gostaria de perguntar, meu amigo? Por favor, vá em frente." Lueng sorriu e disse: "Nesse caso, não vou me conter. Na verdade, o assunto que me interessa não é muito complicado. Diz respeito a alguns segredos antigos. Ah, vamos começar com algo simples por enquanto." Lueng perguntou: "Dragão da Vela, estimado amigo das proezas ancestrais, você já ouviu falar do lendário Lian Kang, conhecido como o Imortal das Artes Marciais e o Senhor dos Reis?" Lueng tomou a iniciativa de mencionar essa pessoa, e Gilmi, que estava por perto, riu baixinho e disse: "Se estamos falando disso, então não vou me sentir entediado. Dragão da Vela, estimado amigo, você ouviu falar dos assuntos envolvendo a senhora Lian Kang? Ela parece estar indefinidamente envolvida com nosso amigo Lueng." A conversa entre Lueng e Gilmi deixou o Candle Dragon um tanto surpreso. "Ah? Lian Kang? Eu já ouvi falar dela. Ela apareceu na região do Passo do Fogo há alguns anos. No entanto, esta gentil e magnânima imortal das artes marciais, reverenciada e amada entre os antigos sábios, nunca guardou o rancor dos outros. Ela é uma mulher mais terna que a água. Como poderia estar envolvida indefinidamente com o amigo Lueng?" O Dragão da Vela perguntou, incrédulo: "Você a maltratou?" "Se sim, terei que ter uma conversa séria com você, meu amigo. Embora Lian Kang, a compassiva e facilmente explorável, possa parecer vulnerável, não é certo que você se aproveite dela com suas intenções maliciosas. Tais ações podem invocar a retribuição celestial. Ah, esqueci que você é a própria personificação da retribuição divina, o que explica sua audácia e falta de escrúpulos." Candle Dragon não pôde deixar de suspirar de admiração. A declaração feita por Candle Dragon deixou Lueng e Gilmi perplexos. Eles trocaram um olhar peculiar, com expressões perplexas. Meu caro amigo Dragão de Vela, tem certeza de que está se referindo a Lian Kang?" Disse Lueng com uma expressão peculiar. "De temperamento gentil, magnânimo e de espírito livre. Facilmente explorável. Nunca guarda rancor dos outros.
Você tem certeza de que está descrevendo Lian Kang, o imortal das artes marciais, o Senhor dos Reis? De fato. O dragão da vela assentiu sem hesitar. Além dela, quem mais poderia ser? Ela é amplamente reconhecida como a mulher mais bela dos tempos antigos, e também a mais amada e reverenciada entre os seres divinos. Com uma gentileza semelhante à água, uma pureza semelhante ao luar e uma essência nutridora semelhante à mãe de todas as coisas, ela pessoalmente estabeleceu o palácio do imperador humano para proteger todos os seres vivos. Após o desaparecimento do imperador Fuxi e do Deus Supremo Nuva, ela sozinha carregou o peso daquela era desesperadora que se seguiu à morte do imperador, protegendo sozinha as almas imortais no reino da desolação celestial, guiando todos os cultivadores do mundo em direção à bondade. Ela tratava cada discípulo com ternura, mesmo os cultivadores demoníacos dos tempos antigos não ousavam causar problemas em sua presença, para não ferirem seu coração. Caso contrário, como alguém poderia ser chamado de imortal das artes marciais, o Senhor dos Reis? É a aspiração coletiva de todos os seres do mundo. Embora eu tivesse atingido um certo nível de cultivo, esta deusa já havia entrado em um estado de semi-aposentadoria, e o palácio do imperador humano havia mudado de mãos por várias gerações, deixando apenas suas lendas no mundo. Mas no ano em que cheguei ao reino do Inato, fui convidado para um banquete no palácio do imperador humano. À distância, vislumbrei essa deusa. Embora tenha sido apenas um olhar fugaz, separado por uma vasta distância, o temperamento gentil e aquoso já havia cativado profundamente meu coração. Agora, olhando para trás, não posso deixar de me maravilhar com a existência de uma mulher tão esplêndida neste mundo, quase como um lindo sonho. Porque vocês estão me olhando com essas expressões? Enquanto Candle Dragon falava, ele percebeu que Lueng e Jiumi estavam olhando para ele com expressões cada vez mais peculiares, incapazes de resistir a perguntar: será que há algo errado com o que eu disse? Jiumi e Lueng se olharam novamente, suas expressões se tornando ainda mais peculiares. Amigo Jiumi, você acha que o que o amigo dragão da vela disse é verdade? Eu acredito que é verdade. Você acha que o Lian Kang que encontramos é real? Eu também acredito que é verdade. Porque o Lian Kang mencionado pelo amigo dragão da vela é completamente diferente do Lian Kang que encontramos. Talvez seja devido ao longo intervalo de tempo, ao embelezamento das memórias pelo amigo dragão da vela. Afinal, a primeira mulher que conquista o coração de alguém se torna mais bela quanto maior o intervalo de tempo. Jiumi e Lueng trocando opiniões em frente ao Candle Dragon, se revezando para falar. Ao ouvir isso, Candle Dragon não pôde deixar de interromper. Ei! Vocês dois, amigos, poderiam esperar um momento. Disse o dragão da vela, desanimado. Acho que pode haver algum mal-entendido aqui. Primeiro, vocês poderiam me dizer que tipo de pessoa é o Lian Kang que vocês dois conhecem? Lueng suspirou e disse: não ouso dizer. Jiumi também assentiu e disse: não ouso dizer nenhuma das duas coisas. Lueng olhou para Jiumi e perguntou: por que você não ousa dizer? Jiumi deu de ombros e disse: igual a você. Lueng ergueu uma sobrancelha e disse: ah? Você sabe com o que estou preocupado, meu amigo. Jiumi riu baixinho e disse: não só sei com o que você está preocupada, como também sei que você sabe com o que eu estou preocupada, e é por isso que nenhum de nós ousa falar. O dragão da vela tinha uma expressão irônica no rosto e disse: ei! Vocês dois, já chega, eu realmente não conheço essa imortal das artes marciais, embora eu admirasse sua elegância de longe no passado, era puramente por respeito e admiração. Nunca tive nenhum sentimento romântico por ela, então, por favor, não me acusem injustamente. Lueng suspirou e disse: eu nunca disse, meu amigo, que você desenvolveu sentimentos românticos por Lian Kang. Jiumi também assentiu repetidamente e disse: exatamente. Nenhum de nós disse isso, meu amigo. Por que você está tão ansioso para se distanciar disso? O dragão da vela, com uma expressão irônica no rosto, respondeu diretamente: seus dois canalhas, querem resolver isso brigando.
Vamos descobrir a verdade com nossas ações. Lueng levantou as mãos, impotente, e disse: Veja bem, não precisa ficar tão nervoso. Nunca dissemos que não acreditávamos em você, meu amigo. Por que está tão agitado? Gilmi também assentiu e disse: com certeza, confiamos plenamente em você, meu amigo. Por que você precisa ficar chateado? Dragão de vela, eu realmente sinto vontade de arrancar a cabeça dos dois. Capítulo 412. Discurso 1. Nesse momento, Cambly Dragon finalmente entendeu por que Gilmi estava hesitante em vir antes. Acontece que não é apenas Lueng que abriga más intenções, até mesmo esse asceta aparentemente compassivo e gentil tem tais qualidades. Depois de ser provocado pelos dois, Cambly Dragon fez uma expressão irônica e disse: Agora, meus queridos amigos, vocês se importariam em descrever a aparência do Lian Kang King que vocês conhecem? Em resposta à pergunta do dragão da vela, Lueng assentiu e disse: Já que meu bom amigo está tão preocupado, vou falar francamente. Na verdade, não é nada demais, só que a gentil mulher mencionada em nossa conversa é exatamente o oposto. Continuando, Lueng continuou contando como ele conheceu Lian Kang King, sua recuperação milagrosa e os envolvimentos subsequentes entre eles. A narrativa de Lueng foi composta apresentando os eventos que ocorreram naquela época a partir de uma perspectiva neutra e de terceiros, isenta de qualquer viés emocional. Entretanto, mesmo assim, ao ouvir isso, Cambly Dragon não pôde deixar de ficar congelado de espanto por um momento, permanecendo sem palavras por um longo tempo. No final, sob o olhar de Lueng Gilmi, Cambly Dragon, com um semblante ameaçador e uma disposição aparentemente desagradável, soltou um longo suspiro, raramente revelando uma expressão melancólica e introspectiva. Então, acontece que ela desapareceu misteriosamente há tantos anos, vítima das maquinações de demônios malignos. É uma pena que, ao longo de sua vida, ela tenha se dedicado incansavelmente ao reino da desolação celestial, tratando todos os seres vivos com gentileza, apenas para encontrar um destino tão trágico no final. Ela foi atacada sombriamente por demônios malignos, mas incapaz de perecer, suportando incontáveis eras de desespero em um estado de não vida nem morte. Infelizmente, no final, seu caráter foi distorcido a tal estado, uma visão verdadeiramente de cortar o coração. O dragão da vela suspirou e disse: O imperador pereceu, o Deus Supremo desapareceu e o imortal das artes marciais vive na miséria. Como cultivador do reino da desolação celestial, suportei muita humilhação ao longo desses anos. Cambly Dragon não pôde deixar de se sentir profundamente lamentado, enquanto Lueng e Gilmi olhavam para ele e falavam. Meu caro amigo dragão da vela, você mencionou que os cultivadores do reino da desolação celestial sofreram muita humilhação. Será que esses atos malignos não foram perpetrados pelos seres nativos do reino da desolação celestial? Perguntou Lueng. A morte do imperador, o desaparecimento do Deus Supremo e até mesmo o imortal das artes marciais Lian Kang King vivendo na miséria, tudo isso são ações de forasteiros? A pergunta de Lueng deixou o Cambly Dragon muito surpreso. Amigo, você não sabe? Olhando para o velho lobo e monge asceta à sua frente, Dragão da Vela expressou confusão. É compreensível que o amigo Gilmi não saiba, mas você, por que não sabe? Será que você não prestou atenção a questões externas ao longo desses longos anos? Lueng pareceu desamparado e disse: Amigo, suas palavras são problemáticas, o que você quer dizer com isso? Não prestei atenção a questões externas ao longo desses longos anos. Desde o dia em que nasci neste mundo até hoje, vivi apenas pouco mais de 200 anos. Nem mesmo vivenciei a catástrofe terrestre, muito menos conheci segredos ancestrais. Lueng confessou francamente. O dragão da vela, no entanto, ficou ainda mais surpreso. Amigo, você não é o primeiro trovão celestial que dividiu os céus e a terra durante a criação primordial. Será que, ao longo das eras, você nunca atingiu a consciência? Você nasceu apenas recentemente. Se for esse o caso, não é de se admirar que eu nunca tenha ouvido falar de você antes.
O dragão da vela especulou, enquanto Lueng ouvia, revirando os olhos em descrença, e disse: qual foi o primeiro trovão celestial durante a criação primordial? Eu sou apenas um demônio lobo comum. Por uma feliz coincidência, obtive a habilidade de cultivar o trovão celestial, e é por isso que sou o Lueng que você vê hoje. Não havia nenhum vestígio de mim neste mundo 200 anos atrás. Amigo, não se deixe enganar por boatos. Depois de trocarem olhares, Campbell Dragon e Gilmy concordaram com a cabeça enquanto Lueng explicava com sinceridade e honestidade. Certamente, certamente, o que nosso amigo disse é verdade. Campbell Dragon assentiu repetidamente. Exatamente, exatamente, nosso amigo é apenas um demônio lobo comum que por acaso obteve a habilidade de cultivar o trovão celestial. A lógica é impecável, sem nenhuma brecha. Acreditamos totalmente em nosso amigo. Gilmy riu enquanto esfregava o queixo, também depositando sua confiança em Lueng. Por isso, Campbell Dragon acrescentou, mesmo que haja brechas na lógica, ainda acreditamos em nosso amigo. Afinal, foi nosso amigo quem disse isso, e até as coisas mais inacreditáveis podem ser verdade. Sim, temos total confiança em nosso amigo. Por favor, continue falando, caro amigo. A atitude de Campbell Dragon e Gilmy foi incrivelmente sincera. Entretanto, Lueng tinha o rosto cheio de frustração e uma vontade inexplicável de torcer a testa desses dois indivíduos. De fato, aprender a ser bom é difícil, enquanto aprender a ser mal leva apenas um momento. Quando o dragão da vela foi encontrado pela primeira vez, ele exalava uma aura extraordinária de indiferença, semelhante à dos antigos cultivadores. Sua presença parecia suportar o peso de 5 montanhas sagradas e reverberar pelos 3 rios, evocando admiração em todos que o contemplavam. Rapidamente, ele se assimilou ao Gilmy e se transformou diretamente em um mestre da provocação. Observando silenciosamente seus amigos joviais à sua frente, Lueng sentiu-se bastante cansado e disse: de qualquer forma, eu realmente não sei nada sobre os eventos dos tempos antigos. Desta vez, espero que meu querido amigo Dragão da Vela possa me esclarecer. O que realmente aconteceu na Era Antiga? Porque o destino dos melhores cultivadores do Reino da Desolação Celestial é sempre tão trágico? Lueng tentou retomar o rumo da conversa. Depois de ouvir essa pergunta, a expressão do Dragão da Vela não pôde deixar de ficar séria. Ele olhou para Lueng e Gilmy, assim como para Xiaowai, que estava ouvindo atentamente, soltou um longo suspiro, ponderou suas palavras por um tempo e então falou. Este assunto é bastante complexo, deixe-me explicá-lo lentamente. Refletindo, o Dragão da Vela disse. Vamos começar discutindo a essência do mundo. Vocês dois sabem que o mundo em que vivemos é chamado de Reino da Desolação Celestial. Portanto, vocês também devem saber que existem outros mundos além do nosso. No entanto, atravessar esses reinos é incrivelmente desafiador, e somente os cultivadores inatos mais excepcionais conseguem realizá-lo. Em meio ao caos sem limites, incontáveis mundos de tamanhos variados emergem infinitamente. O número total de mundos dentro da miríade de céus é incalculável, mesmo os cultivadores mais elitistas não conseguem entendê-lo. Mas a única coisa que pode ser confirmada é que, entre esses inúmeros céus, há 8 grandes mundos situados no ápice de todos os reinos. Esses 8 grandes mundos superam os reinos comuns em termos de força mundial, escala de energia espiritual e até mesmo um menor grão de areia ou folha de grama dentro desses mundos. Assim, esses 8 grandes mundos extraordinários são coletivamente chamados de Mundo das 8 Desolações. E o Reino da Desolação Celestial, onde estamos atualmente situados, é um dos reinos dentro do Mundo das 8 Desolações. Não se deixe enganar pelo território aparentemente limitado do Reino da Desolação Celestial, pois ele também abriga numerosos mortais. No entanto, se os mortais do mundo das 8 desolações se aventurassem em outros reinos, os escassos vestígios de essência espiritual neles contidos seriam suficientes para dominar uma região, transformando-os em divindades reverenciadas pelos habitantes dos reinos inferiores.
Ao encontrar mundos pequenos e extremamente frágeis, sem falar nos mortais do mundo das 8 desolações que os visitam, até mesmo um grão de areia do mundo das 8 desolações caindo nos reinos inferiores pode aniquilar estrelas e destruir um cosmos inteiro. No penhasco de Dao, o dragão da vela falou eloquentemente, discutindo calma e indiferentemente a essência do mundo. Sentados frente a frente, Lueng e Gilme franziram as sobrancelhas. Era a primeira vez que entraram em contato com tal verdade, e isso ampliava significativamente seus horizontes. Especialmente Lueng, depois de ouvir a narração do Candle Dragon, mal conseguia acreditar. O mundo das 8 desolações. Este mundo das 8 desolações é realmente assustador. Até mesmo um único grão de areia caindo nos reinos inferiores pode aniquilar estrelas. Capítulo 413. Discurso 2. No penhasco do Dao, o dragão da vela parou momentaneamente após mergulhar na essência do mundo das 8 desolações. Lá, aguardou Lueng e Gilme, para que contemplassem e assimilassem esse profundo conhecimento. Lueng ponderou por um momento e continuou. Então, os numerosos cultivadores no reino da desolação celestial estão enfrentando incidentes sucessivos e a catástrofe terrestre relacionados a vários outros mundos das 8 desolações. Se o mundo das 8 desolações é de fato tão formidável, então a única ameaça restante ao reino da desolação celestial seriam os outros 7 reinos, correto? O reino da desolação celestial se envolveu em guerras com outros reinos. É por isso que a catástrofe terrestre ocorreu? A pergunta de Lueng fez Candle Dragon suspirar e concordar, dizendo: de fato, isso é verdade, mas é ainda mais complexo do que o que você, meu caro amigo, afirmou. Em um passado distante, uma era ainda mais antiga que o meu próprio nascimento. Uma época que antecede os anos de atividade do imortal das artes marciais, Lian Kangqing, do imperador Fuxi e até mesmo do Deus Supremo Nuva. Durante aquela era, as circunstâncias do reino da desolação celestial não eram tão terríveis quanto são agora. Naquela época, não houve catástrofe terrestre. Embora o mundo das 8 desolações enfrentasse dificuldades de interação mútua, ainda havia cultivadores excepcionais atravessando ocasionalmente o vasto vazio caótico, transitando entre vários reinos, estabelecendo amizades e encontros, participando de discussões sobre o caminho e experimentando alegria harmoniosa. O mundo das 8 desolações, naquela época, não conheceu guerras nem inimizades ancestrais. Pode ser considerado a era antiga mais idílica e bela. No entanto, o surgimento do imperador Fuxi perturbou esse equilíbrio. Candle Dragon disse: o imperador Fuxi é, sem dúvida, a figura mais merecedora da história, e também o gênio do cultivo mais brilhante a emergir nas longas eras do mundo das 8 desolações. Há rumores de que ele adentrou o reino do Inato aos 17 anos e se tornou invencível em vários reinos antes de chegar aos 100 anos. Os seres mais fortes do mundo das 8 desolações não eram páreo para um único dedo seu. Ele realmente realizou o feito de ofuscar uma era inteira, deixando os vários reinos atônitos. Foi sob sua poderosa unificação que o reino da desolação celestial experimentou a verdadeira ordem pela primeira vez. Ele estabeleceu a antiga corte celestial, recompensando o bem, punindo o mal e promulgando leis para governar o cultivo. Além disso, ele descobriu o cobiçado artefato, o selo do Requiem, e sozinho abriu o submundo, tentando estabelecer um ciclo de reencarnação para o reino da desolação celestial. É claro que essa ideia acabou fracassando. Isso porque o selo de Requiem só pode ser empunhado por aqueles que realmente vivenciaram a morte, e seres vivos não podem possuí-lo. O dragão da vela, enquanto falava, sorriu para Lueng e disse: no entanto, as várias ideias do imperador a respeito da construção do mundo inferior foram transmitidas, e algumas figuras poderosas da antiguidade as desenvolveram e idealizaram. Curiosamente, o projeto da ordem deles é bastante semelhante ao do mundo inferior que você, amigo Lueng, construiu independentemente. De fato, os pensamentos dos verdadeiros seres poderosos têm semelhanças, não é mesmo, amigo Lueng? Riu o dragão da vela, falando daquela maneira. Depois de ouvir, Gilme não pôde deixar de ficar um pouco atordoado e voltou seu olhar para Lueng ao seu lado, muito surpreso.
Diante disso, Lueng sentiu um leve constrangimento e um sorriso amargo interior. Ele conjecturou que isso devia estar relacionado ao que ele chamava de linhagem Xuan'an. Ele veio da Terra, onde havia vários rumores sobre Fuxi, Nuva, os 3 imperadores e os 5 soberanos, bem como diversas crenças sobre o ciclo de reencarnação no submundo. No entanto, esses elementos mitológicos também existiam no Reino da Desolação Celestial. Talvez seres do Reino da Desolação Celestial tenham visitado a Terra durante os tempos antigos e deixado suas pegadas, e é até possível que tenham se estabelecido lá, o que deu origem aos chamados descendentes da linhagem Xuan'an. No entanto, a origem de Lueng na Terra é algo que ele não deseja revelar neste momento. Afinal, este assunto tem implicações de longo alcance e também diz respeito à irmã Yuanjun. Lueng só consegue responder com um sorriso amargo. Após o comentário provocativo de Kangli Dragon, ele não se aprofundou no assunto. Em vez disso, continuou: de qualquer forma, sob a poderosa integração e governo do Imperador Fuxi, o Reino da Desolação Celestial opera com leis que todos os bilhões de seres devem cumprir. Demônios malignos têm dificuldade em causar estragos e prejudicar os outros, enquanto a retidão próspera. Ele calcula os 8 trigramas, deduzindo técnicas secretas inspiradoras para iluminar todos os seres, com o objetivo de transformar todos no Reino da Desolação Celestial em seres extraordinários, não mais comuns. Além disso, ele ordenou ao antigo sábio Yilqing que fundisse os 9 caldeirões, decretando a divisão do Reino da Desolação Celestial em 9 províncias. O propósito era que os 9 caldeirões suportassem o peso da terra e reunissem a energia espiritual do Reino da Desolação Celestial, permitindo que a vitalidade florescente do reino nutrisse todos os seres do céu e da terra. Em meio a esse desenvolvimento contínuo, o Reino da Desolação Celestial se fortaleceu ao longo de dezenas de milhares de anos. O número de cultivadores de alto nível aumentou, e seu poder ultrapassou completamente o de vários outros reinos dentro do mundo das 8 desolações, estabelecendo-se como os verdadeiros líderes entre todos os reinos. No entanto, além disso, o cultivo do Imperador nunca ficou para trás. Ao estabelecer a antiga corte celestial para iluminar todos os seres, ele continua a romper os reinos anteriores, com seu cultivo superando em muito o de cultivadores comuns. Seu cultivo inspirador por toda a eternidade faz com que todos os seres em todos os reinos o admirem. O único que mal conseguia acompanhar o Imperador naquela época era o Deus Supremo Nuva. Finalmente, depois de dezenas de milhares de anos desde o estabelecimento da corte celestial nos tempos antigos, o cultivo do Imperador Fuxi, que constantemente fazia avanços, inesperadamente alcançou um reino supremo desconhecido do qual nunca se tinha ouvido falar antes. Embora as circunstâncias específicas daquela época tenham desaparecido no esquecimento com várias ocorrências da catástrofe terrestre e o colapso da antiga corte celestial, não somos capazes de apurar a verdade do passado. No entanto, dentro da catástrofe terrestre, algumas lendas ainda perseveravam e foram transmitidas. O dragão da vela olhou para Lueng Zhiyumi como uma expressão séria e disse: diz a lenda que este é um reino supremo, transcendente e insondável. Nesse reino, tudo no mundo se desenrola claramente diante de seus olhos, sem deixar segredos. Tempo, espaço, passado, futuro, tudo ao nosso alcance. Pode-se dizer que é um poder inimaginável. Mas foi justamente depois disso que surgiu uma calamidade inexplicável. O dragão da vela disse: adversários formidáveis e inimagináveis vieram de além dos céus. Eles não são seres dos reinos celestiais, nem habitantes do mundo das 8 desolações. Ao longo da história, ninguém jamais ouviu falar de sua existência. No entanto, após descerem ao reino da desolação celestial, eles liberaram o poder do trovão para destruir a antiga corte celestial, aniquilando inúmeras divindades primordiais. O Imperador travou uma batalha feroz contra eles, causando destruição substancial em todo o reino da desolação celestial. Inúmeros mundos pequenos foram criados em meio ao caos. No entanto, no final, esta grande guerra terminou com a lamentável derrota e ruína do Imperador, que lutou contra adversidades avassaladoras.
No entanto, esse grupo de seres inexplicavelmente poderosos também sofreu ferimentos graves e incuráveis, tornando-os incapazes de destruir a metade restante do reino da desolação celestial. Para eliminar a ameaça, eles estabeleceram domínio sobre vários reinos e conduziram vários cultivadores do mundo das 8 desolações para o reino da desolação celestial. Eles ensinaram a esses cultivadores de elite as técnicas para coletar a essência vital dos seres no reino da desolação celestial e erradicar as almas dos cultivadores. A chamada catástrofe terrestre é a chegada de inimigos de além dos reinos, que descem e correm, aniquilando os seres sobreviventes do reino da desolação celestial, quando chega a hora e os habitantes do reino da desolação celestial prosperam novamente. Em tal catástrofe terrestre, até mesmo os 9 caldeirões do reino, a posse preciosa do reino da desolação celestial, foram encantados pelo reino do espírito da terra, tornando-se uma ferramenta mágica nefasta para coletar a essência vital dos seres, para ser usada contra nós, os cultivadores do reino da desolação celestial. Capítulo 414. Discurso 3. Quando Candle Dragon chegou a esse ponto, sua expressão escureceu com um tom de ressentimento e hostilidade. Tendo vivenciado diversas ocorrências da catástrofe terrestre, ele testemunhou pessoalmente a natureza cruel e feroz daqueles inimigos de além dos reinos. Para ele, essas não eram apenas histórias antigas, mas também a humilhação e a dor que ele mesmo teve que suportar. Enquanto Lueng e Jiumi permaneceram em silêncio, eles observaram Candle Dragon, que também permaneceu em silêncio, esperando que ele continuasse sua narrativa. Após um período considerável de tempo, a tranquilidade etérea do dragão da vela ressoou mais uma vez no majestoso penhasco de Dao. No meio da catástrofe terrestre, dentro do reino da desolação celestial, independentemente de força ou virtude, os habitantes são meros peões em um setor, para serem massacrados à vontade. Mesmo com nosso cultivo inato em tais níveis, não ousamos provocar adversários de forma imprudente. Assim que a catástrofe terrestre se abater, devemos empregar várias técnicas de ocultação de sobrevivência, preparadas com antecedência, para nos escondermos e preservarmos nossas vidas. Porque em uma convulsão tão cataclísmica dos céus e da terra, mesmo que o cultivo seja alto, inevitavelmente haverá inimigos de além dos reinos com cultivo ainda mais elevado que virão para assassinar. Eles podem sobrepujar em grande número, não deixando espaço para resistência ou fuga para os dissidentes. Quando a catástrofe terrestre se abater, uma névoa escura envolverá o mundo inteiro, obscurecendo os céus com um brilho carmesim. No reino celestial e no domínio terrestre, incontáveis seres divinos de além dos reinos e bestas primordiais da natureza se manifestarão, ceifando impiedosamente as vidas de todos os seres de forma brutal e gélida. Sobreviver a tal catástrofe terrestre é um teste de resistência. Aqueles que perseverarem viverão, enquanto aqueles que não conseguirem perecerão. O dragão da vela proferiu, despreocupadamente, uma declaração arrepiante. Mesmo que alguém consiga suportar a atual catástrofe terrestre e sobreviver, será difícil resistir à próxima. Os ciclos intermináveis de colheita, embora distantes para os mortais, pairam sobre os cultivadores de alto nível como a espada de um carrasco em posição de combate, pronta para descer a qualquer momento. Estamos nas montanhas do dragão caído, e este é o nome de uma pessoa falecida. Em tempos antigos, ela riu arrogantemente do mundo e vagou pelos 4 mares. Como imperatriz do clã dos dragões, ela dominava todos os dragões, controlando os céus, trazendo chuva e abençoando todos os seres. Seu cultivo superou o meu, e ela viveu uma vida incrivelmente emocionante e esplêndida. Mas quando a catástrofe terrestre desce, tudo isso se despedaça como uma ilusão passageira. Após a catástrofe terrestre, ela se agarrou aos seus semelhantes, relutante em buscar refúgio, e assumiu a liderança à força. Travando uma batalha feroz contra inimigos formidáveis de além do reino, eles lutaram implacavelmente por 10 dias e 10 noites, causando a destruição da terra e manchando o vasto céu com sangue divino. Ela aniquilou incontáveis adversários de além do reino. No entanto, o que mais poderia ser feito?
No final, ela pereceu aqui, seu sangue divino drenado, sua alma de dragão aprisionada, morrendo de forma lamentável e trágica. Até mesmo os membros do clã do dragão que ela desesperadamente tentou proteger pereceram na calamidade. Nenhum sobrevivente restou, e todo o clã foi erradicado. E seu corpo despedaçado, drenado de sangue divino e esgotado de essência vital, permanece para sempre neste lugar, transformando-se nas atuais montanhas caídas do dragão, tornando-se um monumento de conquistas gloriosas que os inimigos de além do reino desprezam, um testemunho dos feitos ilustres dentro do reino da desolação celestial. No entanto, até agora, com exceção de sobreviventes como eu, que viveram nos tempos antigos, a maioria dos seres vivos neste mundo nunca ouviu falar do nome dela, muito menos de sua linhagem. Sua morte pode ser considerada completamente sem sentido. Ao falar sobre isso, Campbell Dragon olhou para as montanhas caídas do dragão envoltas em névoa diante deles. Os dias consecutivos de chuva fizeram com que uma densa neblina subisse nas montanhas, criando uma atmosfera etérea e encantadora. Enquanto o dragão da vela, com um semblante feroz e malévolo, olhava para as nuvens e névoa elusivas, o que refletia em seus olhos era um ódio profundamente enraizado. Ao lado dele, Lueng e Gilme permaneceram em silêncio por um longo tempo, observando o dragão da vela com um olhar sem palavras. Por fim, Gilme se pronunciou e perguntou, já que o antigo clã do dragão foi completamente exterminado, por que ainda existem dragões reinando sobre o mundo, controlando a chuva e as nuvens? Além disso, toda vez que ocorre a catástrofe terrestre, os inimigos de além do reino ceifam os habitantes do reino da desolação celestial, mas após a catástrofe terrestre, o reino da desolação celestial floresce com vida novamente. Será que, durante cada apocalipse, esses inimigos externos deixam para trás alguns sobreviventes para perpetuar suas espécies? A pergunta de Gilme também foi compartilhada por Lueng. Se a cada poucos anos há extermínios de seres de além deste reino, como o reino da desolação celestial pode continuar a gerar criaturas vivas sem fim? Será que elas estão sendo mantidas em cativeiro pelos inimigos de além deste reino? A pergunta de Gilme fez o dragão da vela soltar um longo suspiro. Ele disse, os formidáveis inimigos de além do reino, é claro, não são tão benevolentes. Toda vez que colhem e causam um apocalipse, eles não demonstram misericórdia. Eles vasculham todo o reino da desolação celestial repetidamente, matando todas as criaturas vivas, sem poupar uma única folha de grama ou um mosquito. Só que os 9 caldeirões do rei há muito marcaram os seres infinitos do reino da desolação celestial neles. Mesmo que o mundo seja destruído e o reino da desolação celestial se torne uma terra morta, enquanto os 9 caldeirões permanecerem inextinguíveis, os seres do reino da desolação celestial reaparecerão e florescerão gradualmente nos céus e na terra. Também por esta razão, aqueles inimigos de além do reino esgotaram todos os seus esforços para destruir os 9 caldeirões, mas foram completamente incapazes de fazê-lo. Eles até tentaram reforjar os 9 caldeirões, transformando-os em ferramentas mágicas perversas para coletar seres vivos, mas ainda assim falharam em impedir o ressurgimento de criaturas vivas nas ruínas desoladas do reino da desolação celestial após a aniquilação de todos os seres. Portanto, eles só podem vir repetidamente para exterminar os seres vivos, repetidamente incitar a catástrofe terrestre e repetidamente caçar e matar os cultivadores do reino da desolação celestial. Eles temem que o reino da desolação celestial produza outro imperador Fuxi, e têm ainda mais medo da terrível contingência que o imperador Fuxi pode deixar para trás após sua morte, o que poderia afetá-los no futuro. Afinal, o enigmático Mar de Flores no Mar do Sul, dentro do Reino Imortal, é um segredo de conhecimento público. Não é incomum que o mundo saiba de sua existência, incluindo os inimigos de além do reino. Só que eles não conseguem destruir aquele Mar de Flores, e nem sabem o que há lá dentro. Desde os tempos antigos até hoje, ninguém jamais conseguiu sair vivo daquele mar misterioso e insondável de flores. Todos que entraram ali pereceram.
Até mesmo os espíritos vingativos primordiais que rastejam para fora de dentro, e o próprio Senhor do Reino Imortal, Lu Yuzhong, que nasceu dentro dele, só podem entrar na periferia externa em momentos específicos, muito menos os inimigos de além do reino. Candle Dragon, falando sobre isso, soltou um sorriso frio e disse: enquanto aquele mar de flores permanecer invencível, os inimigos de além do reino viverão para sempre em constante medo. Após uma breve pausa, Dragão da Vela continuou: enquanto o imortal das artes marciais, Liang Kangqing, o Senhor dos Reis, surgiu durante a queda do Imperador, o desaparecimento do Deus Supremo e as múltiplas aniquilações do Reino da Desolação Celestial por forças externas. Numa era em que todos os seres estavam tomados por um desespero sem fim e perderam todas as aspirações, Liang Kangqing, sozinho, se apresentou como um sábio ancestral, carregando a bandeira da resistência. Ela possui talento e cultivo extraordinários, superando cultivadores comuns. Na era desolada e sem esperança da natureza primitiva, ela estabeleceu sozinha o palácio do Imperador Humano, protegendo todos os seres do céu e da terra e mantendo a ordem fundamental no reino mortal. Além disso, ela dizimou os cultivadores do reino da desolação celestial que tentaram se render e se submeter aos inimigos de além do reino. Sob seu governo, o Palácio do Imperador Humano trouxe estabilidade ao caótico reino da desolação celestial, mantendo a retidão enquanto suprimia forças malévolas, permitindo que todos os seres prosperassem e possibilitando que cultivadores talentosos cultivassem em um mundo de tranquilidade ordenada. Mesmo tendo desaparecido misteriosamente mais tarde, ela deixou para trás seu legado e técnicas secretas, garantindo a sucessão eterna do Palácio do Imperador Humano, resistindo ilesa à catástrofe terrestre. E a técnica de desvio da vida que ela desenvolveu preservou o poder dos melhores cultivadores do Reino da Desolação Celestial ao máximo, permitindo que muitos cultivadores formidáveis sobrevivessem, possibilitando-lhes reunir forças e aguardar o futuro. Capítulo 415. Discurso 4a. A técnica do desvio da vida. Perguntou Lueng, um pouco confuso. Posso perguntar, meu amigo, o que é a técnica do desvio da vida? O Dragão da Vela suspirou e disse: a chamada técnica de desvio da vida é um método único e misterioso de calcular o destino atual e manifestar a forma do amanhã. Essa técnica foi cultivada por todos os cultivadores dos tempos antigos. A técnica de desvio da vida não contribui para a progressão do cultivo, nem é complexa. Mesmo pessoas comuns, iniciantes no cultivo, podem aprendi-la rapidamente. No entanto, apenas cultivadores acima do reino inato possuem poder divino suficiente para ativar a técnica de desvio da vida. E uma vez que a técnica de desvio da vida for ativada, o cultivo, a carne e a alma do cultivador serão selados no nada, não existindo mais no mundo, essencialmente equivalente à morte. Mas após o fim da catástrofe terrestre, quando todos os seres do mundo reaparecerem novamente na vasta terra, os cultivadores que ativaram a técnica de desvio da vida renascerão na terra, desprovidos de todo cultivo, e deverão começar seu cultivo novamente. No entanto, o corpo físico, a alma e o cultivo acumulado, que foram selados no nada por ele, não desapareceram. Ao contrário, podem ser usados em momentos críticos. Assim que o cultivador se libertar da restrição, todo o cultivo acumulado se convergirá, fazendo com que o cultivo do cultivador dispare instantaneamente. No entanto, depois disso, o cultivador não poderá mais usar a técnica de desvio da vida. Portanto, a menos que seja levado a uma situação desesperadora, a pessoa absolutamente não ativará a técnica de desvio da vida. Desde que Liang Kangqing inventou esta técnica, a maioria dos cultivadores antigos tem cultivado a técnica do desvio da vida. A cada ocorrência da catástrofe terrestre, morremos uma vez, apenas para renascer no novo mundo. Acumulando incontáveis anos, apenas aguardando o momento oportuno para o contra-ataque final. Enquanto Candle Dragon falava, ele casualmente transmitiu o encantamento da técnica de desvio da vida para Lueng Jiumi. E, de fato, como ela disse, o encantamento desta técnica secreta é tão simples quanto ele descreveu. Até mesmo um novato que acabou de entrar no reino do cultivo pôde aprendi-lo facilmente.
No entanto, o poder divino necessário para ativar esta técnica está além do que uma pessoa comum pode suportar. Após o dragão da vela transmitir o encantamento, ele reiterou mais uma vez, dizendo: vocês dois devem se lembrar de que a técnica de desvio da vida não deve ser usada a menos que seja absolutamente necessário. Uma vez ativada, é semelhante à morte. Até a conclusão da próxima catástrofe terrestre, sua presença será completamente ocultada deste mundo. O momento da ativação deve ser abordado com extrema cautela. E se o corpo principal for morto e aniquilado por alguém, então o cultivo armazenado no vazio também se dissipará completamente, deixando de existir. O dragão da vela ansiosamente transmitiu uma série de instruções, que Lueng e Gilmi atentamente memorizaram. Após discutir a técnica de desvio da vida por um tempo, Lueng suspirou e disse: Lian Kangqing, desde os tempos antigos, realmente inspira respeito. Digna do título de sábia ancestral. Infelizmente é lamentável vê-la transformada em tal estado, causando angústia e perplexidade. Dragão da vela refletiu sobre a menção de Lian Kangqing por Lueng e não pode deixar de sentir uma dor de cabeça. Ele disse: ninguém poderia esperar que a imortal das artes marciais acabasse em tal estado. Suspiro, mas pelo menos ela ainda está viva. Enquanto ela estiver viva, é uma circunstância afortunada. Lueng suspirou e disse: vamos agora discutir a questão dos 9 caldeirões que acabam com o mundo. Com toda a honestidade, queridos amigos, por acaso possuo 2 desses cobiçados caldeirões. Um deles, o caldeirão verde do estado, foi um presente da amiga Gilmi, enquanto o outro, o caldeirão do estado de Us, veio das mãos de um ser antigo. Falando, Lueng balançou levemente as mangas e jogou 2 caldeirões de bronze do tamanho da palma da mão, dizendo: o ser antigo que empunha o caldeirão do estado de Us é conhecido como o Senhor dos 7 Desejos, um nome que tem alguma semelhança com Lu Yujun do Reino Imortal, mas esse Senhor dos 7 Desejos não é uma criatura do Reino da Desolação Celestial. Ele foi selado na cidade antiga de Zuxian, com um diagrama incompleto das 9 espadas da adivinhação celestial, além do decreto do Imperador Humano. Armado com o caldeirão do estado de Us, sofreu ferimentos graves e acabou perecendo sob o golpe da espada do trovão celestial. Tomei posse temporária deste caldeirão do estado de Us dele. Enquanto Lueng exibia os 2 caldeirões, ele também relatou brevemente os eventos que ocorreram na cidade antiga de Zuxian e então perguntou: queridos amigos, como vocês acham que devemos lidar com esses 9 caldeirões? Os 2 caldeirões de bronze que Lueng trouxe fizeram os olhos do dragão da vela se arregalarem instantaneamente. Ele pegou um dos caldeirões, girou para cima e para baixo por um tempo e finalmente confirmou que era de fato um dos 9 caldeirões. Depois de ouvir a narração de Lueng, o dragão da vela permaneceu em silêncio por um longo tempo. Ele falou lentamente: desde a queda do imperador e a antiga ruína da corte celestial, os 9 caldeirões estão perdidos há muitos anos, completamente tomados por poderosos inimigos de além do reino. Eles só aparecem quando a catástrofe terrestre desce, ceifando as vidas dos seres no reino da desolação celestial. Mas eu mal esperava que meu querido amigo agora segurasse 2 caldeirões ao mesmo tempo. O dragão da vela exclamou: a fortuna do meu querido amigo é realmente surpreendente, deixando-me estupefato. Infelizmente, depois que os 9 caldeirões foram refinados pelo reino espiritual da Terra, eles não obedecem mais aos comandos de nós, cultivadores do reino da desolação celestial. Meu caro amigo, por favor, esconda esses 2 caldeirões. Eles não passam de pedaços sólidos de ferro em nossas mãos, incapazes de liberar seu poder divino. No entanto, se caíssem nas mãos de cultivadores de além do reino, se tornariam armas invencíveis, protegendo seu portador de todas as maneiras. Agora que recuperamos 2 dos 9 caldeirões, é imperativo escondi-los cuidadosamente, garantindo que não caiam nas mãos de inimigos além do reino e que nenhuma informação vaze. Vocês devem entender que existem, de fato, inúmeros espiões do reino da desolação celestial, e nem todos estão dispostos a resistir até o fim.
Nos ciclos recorrentes da catástrofe terrestre, existem de fato alguns cultivadores dispostos a se submeter aos inimigos além do reino em troca da preservação de suas vidas. Portanto, meu caro amigo, você deve ser cauteloso e evitar revelar descuidadamente os 9 caldeirões a terceiros. Caso contrário, na próxima ocorrência da catástrofe terrestre, os inimigos além do reino certamente não pouparão sua vida. Eles vasculharão o reino da desolação celestial incansavelmente até desenterrá-lo. O dragão da vela lembrou seriamente. Lueng assentiu e disse: entendo, já tomei nota disso. Cuidarei bem desses 2 caldeirões e farei o meu melhor para não deixá-los se perderem. No entanto, além dos 9 caldeirões e da catástrofe terrestre, meu caro amigo dragão da vela, você já ouviu falar do gigante terrestre? Lueng finalmente fez essa pergunta. Ao ouvir Lueng mencionar esse termo, o dragão da vela, que era conhecido por seu conhecimento sobre segredos antigos e possuía um entendimento abrangente, ficou completamente perplexo. Behemoth terrestre? Campbell Dragon ficou como uma expressão confusa e perguntou: posso perguntar, meu caro amigo, o que exatamente é esse Behemoth terrestre? A reação do dragão da vela deixou Lueng momentaneamente estupefato, com certa dificuldade de compreender. Meu caro amigo, você realmente desconhece o Behemoth terrestre? Campbell Dragon sentiu-se um tanto impotente e disse: preciso de sua orientação, meu caro amigo, sobre o que exatamente é o Behemoth terrestre e por que eu deveria saber de sua existência. Será que esse Behemoth terrestre também está relacionado aos inimigos extraterrestres? Campbell Dragon, pela primeira vez, encontrou algo desconhecido, renunciando à sua onisciência anterior. Ao testemunhar isso, Lueng só pôde suspirar desamparadamente e dizer: o chamado Behemoth terrestre é um monstro colossal e aterrorizante que habita os arredores do reino da desolação celestial, devorando constantemente a força vital de todos os seres nos céus e na terra, bem como as almas dos mortos. Em meio aos olhares cada vez mais surpresos e perplexos de Campbell Dragon e Gilmei, Lueng relatou grosseiramente seu encontro acidental com o Behemoth terrestre no espaço dimensional alternativo. Capítulo 416. No caminho, o relato de Lueng não foi exagerado nem excessivamente detalhado. Ele ocultou algumas informações importantes, como os casos da irmã Yuanjun. Destacou principalmente a natureza aterrorizante do Behemoth terrestre e o constante consumo de essência vital do reino da desolação celestial pelo Behemoth. Após terminar sua narração aproximada, Lueng voltou seu olhar para o dragão da vela, aguardando a resposta deste antigo fóssil vivo. Ao ouvir o relato de Lueng, a testa do dragão da vela permaneceu franzida. Ele disse: esta besta formidável é verdadeiramente aterrorizante, tornando o cultivo do meu querido amigo tão frágil quanto o de uma mera criança em sua presença. Além disso, ela consome incessantemente a essência vital dos seres no reino da desolação celestial. Não é de se admirar que não haja imortais restantes no mundo após o colapso da antiga corte celestial. O dragão da vela murmurou: esta besta colossal misteriosamente desconhecida pode ter acompanhado aqueles seres supremos que desceram durante os tempos antigos. Enquanto aqueles formidáveis adversários foram derrotados pelo imperador, esta besta permaneceu para trás, extraindo incessantemente a essência vital dos seres no reino da desolação celestial. É precisamente por essa razão que a expectativa de vida dos seres no reino da desolação celestial diminuiu muito. Na era antiga da corte celestial, e até mesmo antes, os cultivadores que abrissem a porta celestial podiam facilmente viver por milhares de anos. Se alcançassem a convergência das 3 flores e a convergência das 5 energias, adentrando o reino da perfeição inata, poderiam alcançar a imortalidade e a quase indestrutibilidade, com longevidade infinita. Desde o colapso da corte celestial, os cultivadores deste mundo experimentaram um declínio significativo em sua expectativa de vida. Não é uma tarefa fácil viver por milhares de anos, e até mesmo as bestas divinas e os clãs demoníacos, que podem viver mais, sofrem com o esgotamento de sua essência vital. Então, acontece que existe uma besta colossal lá fora devorando a fonte da vida dos seres? O dragão da vela murmurou:
Antes, pensávamos que a diminuição da expectativa de vida dos cultivadores era devido à turbulência e aos danos à fonte do mundo dentro do reino da desolação celestial. Agora parece que há outro motivo. Lueng balançou a cabeça e disse: meu amigo, você está enganado. Embora essa criatura realmente absorva incessantemente a essência vital dos seres no reino da desolação celestial, a diminuição da expectativa de vida dos cultivadores pode não estar necessariamente relacionada a isso. É possível que um monstro tão aterrorizante esteja enredado nos confins do mundo. Ainda assim, meus queridos amigos, vocês nunca sentiram sua presença. Lueng expressou sua leve confusão. Diante disso, o dragão da vela suspirou e disse: quanto ao estado atual do reino da desolação celestial, ele foi selado por vários outros mundos, somado aos danos causados à fonte do mundo. Somos como tartarugas presas em uma rede, lutando para nos libertar deste mundo, quanto mais para nos aventurarmos além das barreiras externas para contemplar a verdadeira essência dos céus e da terra. O Mar Morto Negro no fim do Mar do Sul, que é a barreira que não podemos ultrapassar. Embora toda vez que a catástrofe terrestre acontece, aqueles inimigos estrangeiros de além dos reinos invadem o reino da desolação celestial, os seres do reino da desolação celestial também têm oportunidades de se libertar da prisão e escapar para os reinos externos. Mas os poucos mundos restantes do mundo das 8 desolações uniram forças para isolar o reino da desolação celestial. Se os seres do reino da desolação celestial se aventurassem nesses mundos, não teriam onde descansar em paz. Mesmo que escapassem à força, seria apenas de um lugar sem vida para outro lugar sem vida. E se eles fugissem para aqueles mundos frágeis em meio ao caos e ao vazio, embora não houvesse inimigos para caçá-los lá, o caos é ilimitado e evasivo, e cultivadores comuns simplesmente não conseguem atravessar seus reinos. Mesmo os cultivadores mais poderosos achariam extremamente difícil escapar com sucesso para outros mundos, atravessando o caos e o vazio. Mas as origens da essência espiritual nesses mundos são muito inferiores às do mundo das 8 desolações. Se nós, cultivadores do mundo das 8 desolações, fôssemos a esses mundos, não teríamos a reposição da essência espiritual. Com cada gota de nosso poder divino e essência espiritual utilizada, haveria uma diminuição correspondente. Tendo sobrevivido em tal mundo por muito tempo, exaurindo todas as origens da essência espiritual, cairá completamente no mundano. Embora vivendo dessa maneira sem temer ser morto pelos inimigos do mundo das 8 desolações, levará uma existência lamentável. Eu, dragão da vela, desprezo essas formas frágeis de sobrevivência, disse dragão da vela com uma expressão indiferente. Se realmente levado ao desespero máximo, sem como evitá-lo, não hesitaria em travar uma batalha feroz com esses insignificantes inimigos estrangeiros, sem poupar esforços para aniquilá-los. Só então minha existência neste mundo seria justificada. Nas alturas do penhasco do Dao, a narrativa do dragão da vela causou um silêncio temporário sobre os 3 indivíduos. Até mesmo Xiaowai, que estava por perto, tinha uma expressão um pouco solene. A verdade deste mundo é tão sombria, tão desesperadora, que deixa o coração em choque. Até hoje, Xiaowai nunca imaginou que a verdadeira natureza do mundo em que vivia estaria envolta em tanta escuridão. Nos reinos etéreos além, existe um grupo de inimigos ferozmente aterrorizantes que nutrem hostilidade por esta terra. Assim que chegar o momento oportuno, eles descerão sobre este mundo próspero, ceifando a vida e extinguindo toda a vitalidade. Somente quando o mundo inteiro for reduzido a um deserto árido, desprovido de uma única folha de grama, eles partirão. Então, no reino celestial, eles aguardam pacientemente a próxima colheita da vida. Enquanto Xiaowai, que possui uma disposição reservada, pensava nisso, ela não pôde deixar de franzir as sobrancelhas e soltar um suspiro gentil. Entretanto, seu suspiro provocou gargalhadas calorosas dos 3 indivíduos no penhasco de Dao. Devo dizer que é a primeira vez que vejo Xiaowai com essa expressão. Jiumi riu baixinho. Parece que Xiaowai também está preocupada com o futuro do reino da desolação celestial. Lueng, por outro lado, caiu na gargalhada e disse:
Eu realmente acredito que Xiao Ai está pensando em como maximizar o extermínio dos inimigos de além do reino quando chegar o dia do contra-ataque. Falando nisso, os três indivíduos trocaram olhares e caíram na gargalhada despreocupada. Finalmente, em meio ao olhar perplexo e confuso de Xiao Ai, Lueng e os outros dois simultaneamente levantaram suas taças de vinho com sorrisos, brindando um ao outro. Lueng sorriu e disse: espero que, quando chegar o dia do contra-ataque, meus dois queridos amigos não fiquem no meu caminho e me permitam fazer uma matança satisfatória. Gilmi riu e disse: seu velho Logulu, de mente estreita, que está escolhendo os outros injustamente. Da última vez, eu disse uma frase simples sobre a benevolência dos céus e a necessidade de evitar derramamento de sangue desnecessário. Você ainda se lembra disso até hoje, demonstrando uma verdadeira mesquinharia. Fique tranquilo, quando chegar o dia do contra-ataque, velho cultivador da seta, eu jamais o impedirei. Você pode comandar o trovão divino para derrotar todo o mal, enquanto eu permaneço indiferente. No rosto perpetuamente sombrio do dragão da vela, um sorriso surge enquanto ele diz: meus estimados amigos, com tanto fervor, vocês não devem me deixar para trás. No entanto, eu sou diferente de vocês dois. Já suportei a catástrofe terrestre 9 vezes, acumulando um total de 9 vidas de cultivo. Não se deixem enganar por nossas posições atuais. Nós três somos iguais. Quando chegar o dia do contra-ataque, eu, dragão da vela, aproveitarei instantaneamente o cultivo acumulado de incontáveis vidas, superando vocês dois sem esforço. Nesse momento, meus queridos amigos, vocês vagarão pelo campo de batalha sob minha proteção, matando inimigos sem restrições. Enquanto eu, dragão da vela, permanecer invicto, meus queridos amigos poderão desafiar a morte. Cambly Dragon caiu na gargalhada, exalando um sentimento de orgulho sem igual. Gilmi arregalou os olhos e respondeu: bem, seu audacioso dragão da vela. Verdadeiramente descarado, devo dizer. Embora você possua 9 vidas de cultivo, velho cultivador da seta, eu suportei as provações da existência mortal, vivendo não tanto quanto você, mas meu nível de cultivo pode não ser necessariamente inferior ao seu. A capacidade do Imperador Fuxi de dominar todos os reinos em apenas 100 anos prova que força não está necessariamente relacionada à idade. Naquela época, ainda não se sabe quem protegerá quem. No penhasco de Dao, enquanto esses três indivíduos conversavam, uma pausa momentânea permeou sua discussão. Eles trocaram um breve olhar e caíram na gargalhada mais uma vez, rindo com um prazer inigualável. Capítulo 417. Discussão do Dao. A risada retumbante no penhasco de Dao ecoou por um período considerável antes de diminuir. Depois de terminar os últimos resquícios do vinho envelhecido, os três indivíduos se prepararam para partir. Muitas vezes, as palavras não precisam ser ditas de forma direta. Um amigo verdadeiro consegue entender as intenções um do outro através de um simples olhar ou de um comentário descontraído. Para Cambly Dragon, este é um raro momento de alegria e deleite desenfreados que ele não vivenciava há séculos. Especialmente agora, enquanto se ergue sobre os restos de seu companheiro caído, suas emoções se tornam cada vez mais intensas. Em meio às risadas, ele não consegue evitar uma gargalhada longa e ressonante. O som ecoando por toda a extensão das montanhas caídas do dragão, reverberando além da montanha, ressoando pelas planícies. Ouvindo as expressões perplexas dos muitos mortais na cidade, eles se entreolharam, sem saber o que havia acontecido. Depois que o assunto importante foi discutido, os três indivíduos começaram a conversar sobre tópicos mais leves. Gilmi perguntou casualmente sobre o passado das montanhas do dragão caído, confirmando que o companheiro do dragão da vela era de fato uma fêmea. Lueng, por outro lado, perguntou com um sorriso alegre sobre sua história compartilhada. Com Gilmi e Lueng trocando palavras, Cambly Dragon ficou sem palavras e só conseguiu dar explicações repetidas, insistindo que eles eram apenas amigos próximos, não parceiros românticos. As explicações do Cambly Dragon eram sinceras, temendo que Lueng e Gilmi pudessem entender mal.
e na explicação um pouco antiquada e sincera do dragão da vela, o penhasco do Dao mais uma vez ecoou com as risadas calorosas de Lueng Jiumi. Em meio às risadas, havia um toque de sutil sarcasmo. No final, em meio à proclamação de Cambly Dragon, vocês dois gostariam de vir aqui e resolver as coisas? Vamos ver quem é realmente capaz. Lueng mudou de assunto alegremente. Ao desviar com sucesso a atenção do dragão da vela com um tópico final crucial, Lueng fez deixar de lado tudo o que tinha acabado de acontecer. Lueng disse: como diz o ditado, o mapa do rio emergiu do rio, e o livro Luo revelou-se da terra. Os 9 caldeirões do rei Liu destruíram o céu sem limites. Será que meu caro amigo sabe da existência do mapa do rio e do livro Luo? Lueng mudou de assunto mais uma vez e também alcançou o sucesso sem esforço. Cambly Dragon abandonou imediatamente o tópico anterior, franzindo a testa enquanto dizia: o mapa do rio e o livro Luo são verdadeiramente artefatos antigos do meu reino da desolação celestial. Este é um artefato divino criado pessoalmente pelo imperador Fuxi, possuindo um poder divino insondável. Segundo a lenda, o mapa do rio e o livro Luo, assim como os 9 caldeirões do rei Liu, contém a origem do reino da desolação celestial. No entanto, diferentemente dos 9 caldeirões do rei Liu, o mapa do rio e o livro Luo contém os segredos da ascensão do imperador ao reino supremo. Se alguém pudesse obter o mapa do rio e o livro Luo, talvez pudesse vislumbrar o reino que o imperador outrora alcançou. Este é um artefato divino ainda mais importante que os 9 caldeirões. Felizmente, tais artefatos divinos não caíram nas mãos de inimigos externos. Quando a antiga corte celestial ruiu, embora o inimigo tenha conseguido apoderar-se dos 9 caldeirões do rei Liu, não conseguiu encontrar o mapa do rio e o livro Luo. Além disso, desde então, o mapa do rio e o livro Luo desapareceram completamente do mundo, sem deixar vestígios. No entanto, quando aqueles seres supremos de além dos céus partiram, eles disseram que se o mapa do rio e o livro Luo aparecessem neste mundo, uma existência suprema não mais fraca que o imperador Fuxi nasceria no reino da desolação celestial. Eles também deixaram um aviso. Falando até aqui, o dragão da vela fez uma pausa antes de finalmente continuar a revelar o aviso, dizendo: com a queda do imperador, a descida do Senhor Celestial é iminente. O mapa do rio e o livro Luo, a aniquilação das 8 selvas. No instante em que essa frase foi proferida, o rugido ensurdecedor ressoou pelo firmamento, e um raio vermelho sangue riscou a vasta extensão do céu. O poder da retribuição catastrófica surge poderoso em todo o mundo. Jiumi ficou surpreso, olhou rapidamente para Lueng ao seu lado e disse: ele estava contando uma história, que confusão você está causando? Lueng tinha uma expressão desamparada e disse: não tem nada a ver comigo. Esse trovão celestial se manifestou do nada. O dragão da vela, observando o trovão celestial vermelho sangue riscando o firmamento, soltou um bufo frio e disse: este trovão celestial não é um verdadeiro trovão celestial matador de deuses, mas apenas um selo do reino do rugido do trovão que bloqueia um mundo. É apenas uma exibição ilusória, incomparável à punição celestial concedida ao amigo Lueng. O aviso deixado por esses seres supremos manteve esse grupo de canalhas oportunistas em constante medo, com medo até mesmo de discutir esse assunto, por medo de desencadear as proibições que os deixaram para trás. Verdadeiramente ridículo. Dragão da Vela disse: desde então, esse grupo de seres insignificantes tem guardado o mapa do rio e o livro Luo com a maior atenção, temendo que alguém possa descobrir esse tomo e dominar as técnicas supremas contidas nele, tornando-se o próximo imperador e buscando vingança. Portanto, o provérbio do mapa do rio e do livro Luo, juntamente com os 9 caldeirões do rei Liu, foram transmitidos juntamente com a catástrofe terrestre. Desde o surgimento do mapa do rio, a revelação do livro Luo, os 9 caldeirões do rei Liu destroem a vasta extensão. Pessoas comuns percebem isso como um aviso da chegada da catástrofe terrestre, pois toda vez que a catástrofe terrestre chega, os 9 caldeirões do rei Liu ressurgem no mundo, colhendo a essência dos seres vivos no reino da desolação celestial.
Mas somente aqueles que realmente conhecem os segredos antigos sabem que este provérbio não é um aviso aos seres do reino da desolação celestial, mas sim um provérbio transmitido por aqueles seres insignificantes de além do reino, oferecendo conselhos aos seus descendentes. Se o mapa do rio e o livro Lulu surgissem, surgiria no mundo um cultivador supremo, não mais fraco que o imperador. Nesse momento, ele empunharia o mapa do rio e o livro Lulu, recapturaria os 9 caldeirões do rei Yue, quando restabelecesse a ordem dos céus e da terra. Sem dúvida exterminaria todos os outros reinos como retaliação pelos incontáveis anos de vingança sangrenta contra o nosso reino da desolação celestial. As palavras ditas por Candle Dragon de uma maneira aparentemente casual eram, no entanto, inexplicavelmente comoventes. Lueng e Gilme trocaram um olhar, e Gilme disse: "Velho lobo, quando você mencionou de repente o mapa do rio e o livro Lulu, será que você sabe o paradeiro desses 2 tesouros preciosos?" Lueng riu e disse: "De fato, eu sei o paradeiro deles." Depois de ouvir, Dragão da Vela balançou a cabeça e disse: "Impossível." Após a queda do imperador, o mapa do rio e o livro Lulu desapareceram sem deixar vestígios. Ao longo da história, inúmeros cultivadores de alto nível os procuraram em vão, confirmando que esses itens estão completamente perdidos. Meu amigo, por favor, não brinque, a menos que você realmente saiba de alguma coisa. Enquanto Candle Dragon falava, ele notou a expressão confiante e sorridente de Lueng, o que o deixou perplexo. Ele se levantou abruptamente e perguntou novamente, surpreso: "Você realmente sabe?" Diante do olhar atônito e incrédulo do Dragão da Vela, Lueng sorriu e assentiu, dizendo: "De fato, eu sei." Neste momento, Candle Dragon sentiu-se um tanto confuso e achou difícil aceitar. Será que o dia do tão esperado contra-ataque, depois de incontáveis eras de espera, finalmente está chegando? Será que o Senhor Celestial mencionado na profecia realmente descerá sobre o reino da desolação celestial? Tão rápido? Tão abruptamente? Candle Dragon sentiu como se duvidasse que estivesse em um sonho. Olhando silenciosamente para Lueng, o Dragão da Vela falou lentamente: "Bem, então, meu amigo, por favor me diga, onde estão o mapa do rio e o livro Lulu?" Lueng deu de ombros e não se fez de tímido com Candle Dragon e Gilme, afirmando diretamente: "O mapa do rio e o livro Lulu estão localizados na ilha Sanxian, no mar." Após terminar de falar, e vendo que o Dragão da Vela ainda não acreditava, Lueng acrescentou: "Isto foi dito por aquelas 16 pequenas criaturas do Homem-Deus Erba antes de sua morte. Elas serviram ao Imperador Fuxi e foram encarregadas de selar o mapa do rio e o livro Lulu. No entanto, eles morreram nas mãos de demônios malignos há alguns anos, causando a quebra do selo do mapa do rio e do livro Lulu. Por isso, buscaram urgentemente a ajuda da governante do país da Passagem de Fogo e informaram Yan Shanjing sobre a situação, confiando-lhe a tarefa de recuperar esses 2 objetos divinos e impedir que caíssem nas mãos de demônios malignos." Em seguida, Lueng contou casualmente a história de como aquelas 16 pequenas criaturas enviaram uma mensagem de morte, dando uma breve visão geral dos eventos. Depois de ouvir isso, as sobrancelhas de Candle Dragon franziram-se ainda mais, e por um tempo, depois de ouvir, ele permaneceu em silêncio, sentado ali em um estado atordoado, sem dizer uma palavra. Capítulo 418. O Tao. Depois de um tempo considerável, Candle Dragon finalmente recuperou os sentidos. Ele olhou para a figura de Lueng à sua frente, depois olhou para Gilme e murmurou: "Erba Godman, essas 16 pequenas criaturas, de fato serviram ao Imperador e foram membros da antiga Corte Celestial. Mas essas 16 pequenas criaturas ocupavam a posição mais baixa na antiga Corte Celestial e não tinham importância significativa. Havia inúmeros deuses antigos que serviram ao Imperador, e essas 16 pequenas criaturas eram insignificantes em comparação. Sua força de cultivo é média, além de sua habilidade de escapar, que vale a pena mencionar, eles são praticamente inúteis. Por que o Imperador confiaria um segredo tão significativo a eles?" Ponderou Candle Dragon, achando cada vez mais difícil compreender. Porque essas 16 criaturinhas são realmente perversas e indomáveis, sem mencionar o caos total.
Nem mesmo os inimigos de além do reino se importam com essas 16 criaturinhas. Pode ser descrito como algo abominado tanto pelos inimigos quanto por seus companheiros. No entanto, o imperador confiou a eles um segredo tão crucial. No entanto, essas 16 pequenas criaturas são completamente instáveis. Existem deuses muito mais antigos na corte celestial que são mais seguros e merecedores de confiança do que eles. Sussurrando para si mesmo, Cambly Dragon ponderou, perplexo. Ao ver isso, Gilme pigarreou e disse: na verdade, meu caro amigo dragão da vela, não precisa pensar muito. Talvez tenha sido justamente naquele momento que o imperador precisava de alguém, e essas 16 pequenas criaturas eram as únicas que restaram ao seu lado. Muitas vezes, o mestre também passa por momentos de desamparo, sabe? Gilme sorriu e explicou. De qualquer forma, agora que recebemos notícias sobre o mapa do rio e o livro Luo, que tal nós 3 irmos em busca desses 2 tesouros? Não estou particularmente interessado nas técnicas secretas registradas nos 2 tesouros, velho cultivador da seta. Simplesmente desejo testemunhar pessoalmente a cena do chamado Senhor Celestial. Meu amigo, você por acaso sabe o paradeiro da lendária Ilha Sanxia no mar? A pergunta de Gilme tirou Cambly Dragon de seu devaneio. O dragão da vela olhou para Lueng e Gilme antes de ficar em silêncio por um breve momento. Após alguns instantes, ele proferiu lentamente. De fato, sei a localização da Ilha Sanxia no mar, mas talvez essa informação do amigo Lueng seja falsa. Talvez seja simplesmente uma notícia falsa divulgada pelo homem-deus Erba. O mapa do rio e o livro Luo não podem ser selados na Ilha Sanxia, no mar. Gilme ficou muito surpresa com as palavras do dragão da vela e perguntou: ah? Como assim? O dragão da vela explicou. A Ilha Sanxia, no mar, consiste em 3 ilhas antigas no Mar do Leste. Elas são chamadas de Penglai, Eimzou e Fangzhou. Estas 3 ilhas imortais existem desde os tempos antigos, até mesmo antes da Era do Imperador. Elas se erguem majestosas no vazio, sob o qual se encontram as ruínas do retorno do Mar Oriental, um lugar sinistro e assustador que poucos mortais conseguem atravessar. No mundo, apenas a raça dos dragões tem a liberdade de entrar e sair da Ilha Sanxia, no mar. Portanto, este lugar sempre foi uma terra abençoada para os dragões, e todos os seres dragões do Reino da Desolação Celestial residem na Ilha Sanxia, no mar. Com base no meu conhecimento sobre essas 3 ilhas imortais, é improvável que haja algum tesouro nelas. Se o mapa do rio e o livro Luo estão realmente guardados na Ilha Sanxia, os seres dragões que vivem lá há gerações não podem ignorar isso. E toda vez que a catástrofe terrestre chegar, enquanto os dragões se reunirem na Ilha Sanxia, inimigos externos de outros reinos enviarão seres poderosos para cercá-los e aniquilá-los, sem deixar sobreviventes. Mesmo que o mapa do rio e o livro Luo possam enganar os dragões na ilha, eles não podem enganar os saques daqueles inimigos externos. Se estivessem lá, já teriam sido descobertos há muito tempo. Portanto, posso afirmar que a Ilha Sanxia, no mar, não pode possuir o mapa do rio e o livro Luo. Estas devem ser as palavras distorcidas daqueles 16 monstrinhos, os homens-deus Erba, proferidas em seus momentos de morte. Depois que o dragão da vela terminou de falar, ele ponderou por um momento, suspirou e disse: no entanto, se vocês 2 estiverem curiosos, eu não me importaria de levá-los para uma visita à Ilha Sanxia no mar. O que acham? Estão interessados em explorar a Ilha Sanxia? Cambly Dragon mudou de assunto com um sorriso alegre e de repente ficou entusiasmado. Essa transformação peculiar deixou Gilme um tanto surpreso. O coração de Lueng disparou ao se lembrar repentinamente do assunto que Ao Tianxing havia mencionado. O Imperador Dragão dissera certa vez que pretendia se casar com a pessoa que impunha o trovão celestial. Pois, é evidente que o velho dragão da vela está bem ciente do assunto. Ele não só sabe como também pretende trazer Lueng, aquele que impunha o trovão celestial, à ilha para conhecer o Imperador Dragão. Lueng disse imediatamente: visitar a Ilha Sanxia não é grande coisa, mas antes de irmos, vocês 2, amigos, precisam me prometer uma coisa.
Se concordarem, não apenas exploraremos a Ilha Sanxian, mas também o acompanharei em uma expedição às ruínas do retorno do Mar Oriental. Gilmi ficou ainda mais surpreso com as palavras de Lueng. Depois de pensar por um momento, riu e disse: não há mal nenhum em falar francamente, meu amigo. Seguirei sua liderança completamente. Campbell Dragon também assentiu repetidamente e disse: sou igual ao amigo Gilmi, seguirei completamente sua liderança. Amigo Lueng, você pode expressar livremente seu pedido. Assim que fizeram a promessa, Lueng falou: quando chegarmos à ilha, vocês não devem me chamar de Lueng, nem revelar minha verdadeira identidade. Adotarei um pseudônimo durante a nossa estadia. Além disso, em caso de conflitos na ilha, me absterei de tomar medidas e confiarei em vocês, meus dois amigos, para lidar com a situação. O que acham dessa condição? Não deve ser muito difícil, certo? De fato, não é difícil, disse Gilmi com um olhar peculiar enquanto olhava para Lueng e depois para o sorridente dragão da vela. Após alguma reflexão, ele continuou: muito bem. Prometo ao meu amigo que seguirei suas instruções. Gilmi olhou para o dragão da vela ao seu lado e levantou uma sobrancelha, dizendo: dragão da vela, meu amigo, e você? O sorriso do dragão da vela se iluminou quando ele assentiu e disse: eu sou igual, seguindo completamente o amigo Lueng, nunca irei contra ele. E assim, ambos concordaram. Entretanto, por alguma razão desconhecida, mesmo que ambos concordassem, Lueng não conseguia se livrar da sensação de desconforto em seu coração. Olhando para os dois amigos travessos à sua frente, Lueng disse: confiei todo o meu sustento e até mesmo a minha vida nas promessas de vocês dois. Vocês não devem me enganar ou trair. Gilmi assentiu repetidamente e disse: sem problemas, meu amigo, não se preocupe. Nós definitivamente confiaremos plenamente e nunca revelaremos o fato de que você é o Deus Lobo da Montanha Anil. Campbell Dragon também assentiu como uma expressão séria e disse: eu sou igual. Diante disso, Lueng ainda se sentia inquieto. No entanto, não conseguia pensar em outra solução. Ele só conseguiu olhar para os dois e dizer: então, quando zarpamos para a Ilha Sanxian? Após um breve cálculo, Campbell Dragon disse: a Ilha Sanxian abre uma vez a cada século no mar. A próxima abertura será em 9 anos. Nesse momento, a densa formação de neblina nas 3 ilhas será ativada. O dragão ancestral, conhecido por sua maestria em manipular nuvens e chuva, recuará para a ilha. Podemos aproveitar esse período para entrar. O dragão da vela disse: queridos amigos, cada um pode retornar às suas respectivas moradas. Vamos nos reunir, no equinócio de outono, daqui a 9 anos, no penhasco do Dao. Juntos, embarcaremos em uma jornada para as 3 ilhas do mar. O que vocês dizem? Campbell Dragon olhou para Lueng e Gilmi. Gilmi sorriu e disse: não é como o encontro do penhasco do Dao, que acontece uma vez a cada 10 anos. Não precisamos ir lá toda vez. Vamos nos encontrar na montanha Anil do amigo Lueng no equinócio de outono, daqui a 9 anos. A montanha Anil tem um ponto de referência importante, então vamos escolher este lugar como ponto de partida. Isso também poupará ao amigo Lueng do trabalho de trazer toda a família. O que você acha, amigo Lueng? Lueng riu e disse: eu concordo naturalmente, e você, meu estimado amigo dragão de vela? O dragão da vela assentiu e disse: eu nunca estive na montanha Anil antes. Nesse caso, vamos nos encontrar novamente na montanha Anil no equinócio de outono, daqui a 9 anos. Capítulo 419. Discurso. Dessa forma, o acordo para que os 3 indivíduos se reunissem na montanha Anil após 9 anos foi finalizado. Para Lueng, esse foi um acordo muito conveniente. Afinal, tudo que ele precisava fazer era ficar em casa e esperar que Gilmi e o dragão da vela batessem à sua porta, sem ter que fazer outra viagem para o sul, embora não levasse muito tempo para viajar por teletransporte da montanha Anil para as montanhas da queda do dragão. Mas se alguém pode deitar, por que ficar em pé? Se alguém pode ficar em pé, por que andar? Sem a necessidade de sair e correr, Lueng naturalmente aproveita o lazer.
Neste debate, Lueng ganhou muito, não apenas desvendando muitas das perplexidades em seu coração, mas também obtendo uma compreensão completa da verdadeira natureza deste mundo. Olhando para trás agora, muitas coisas de repente ficaram claras. Claro, a verdadeira natureza do que é um tanto desesperador e sombrio é uma questão completamente diferente. Além de Lueng, é evidente que Gilmi também foi bastante impactado. Pode-se até dizer que o impacto sobre Gilmi é maior do que sobre Lueng. Os vários mistérios do mundo das 8 desolações o deixaram perplexo. Após a conclusão deste debate, talvez Gilmi precise progredir ainda mais. Afinal, tanto Lueng quanto Candle Dragon podem ver que a verdade deste mundo desesperador abalou o coração espiritual de Gilmi, fazendo com que o monge mais velho experimente um estado de instabilidade mental. Para um cultivador comum, isso é considerado uma tribulação. Se superado com sucesso, levará a patamares mais altos no cultivo. No entanto, se não conseguir superá-lo, poderá parar ou até perecer, tornando-se extremamente perigoso. Entretanto, tanto Lueng quanto Candle Dragon têm grande confiança em Gilmi e não estão nem um pouco preocupados com a estabilidade espiritual de Gilmi após seu retorno. Após a separação, Lueng foi direto para a Montanha Anil, sem se demorar do lado de fora. Tendo testemunhado um mundo tão desesperador, ele deveria redobrar seus esforços no cultivo, rompendo a névoa do Palácio Celeste o mais rápido possível, permitindo que o extraordinário Palácio Celeste do Mar de Nuvens descesse sobre o reino mortal. As várias histórias narradas por Candle Dragon levaram Lueng a formar certas conjecturas. O próprio Lueng experimentou o reino que o imperador invadiu. Esse reino esotérico, que transcende tudo, onde até mesmo os nós espaciais e os fios temporais podem ser vistos com absoluta clareza, realmente ultrapassa a imaginação mundana. Quanto à origem da existência suprema que veio de além dos céus e matou o imperador Fuxi, Lueng também tinha uma conjectura. Talvez a origem desses seres supremos seja o céu além do céu mencionado pela irmã Yuanshun. Candle Dragon mencionou que o mundo das 8 desolações é o ápice dos reinos inumeráveis, mas é evidente que a morada celestial da irmã Yuanshun está além dele, e claramente mais misteriosa do que o mundo das 8 desolações. Entretanto, por que a irmã Yuanshun de repente se tornou uma presença tão formidável? O Lueng original acreditava que a irmã Yuanshun possuía um cultivo extraordinário e um talento inato excepcional, não inferior a várias divindades míticas antigas. Entretanto, agora parece que se o céu além do céu, onde a irmã Yuanshun reside, é realmente o mundo onde esses seres supremos chegaram, então talvez a irmã Yuanshun já tenha alcançado o reino que somente o imperador havia alcançado. Quanto ao motivo pelo qual a irmã Yuanshun de repente se tornou tão poderosa, Lueng também tinha algumas conjecturas. Em sua cidade natal compartilhada, a Terra, vários mitos dos 9 caldeirões, Fuxi, Nuva e dos 3 soberanos e 5 imperadores circulam. Além disso, há rumores no reino da desolação celestial de que o imperador, após sua morte, deixou para trás inúmeras contingências. Até mesmo aqueles seres supremos de além dos céus deixaram um aviso sobre a morte do imperador e a descida do Senhor Celestial. Esses vários fatores se interligaram, fazendo com que Lueng suspeitasse que o mapa do rio e o livro Luo haviam sido enviados e escondidos há muito tempo no mundo onde Lueng reside. Afinal, o que o imperador Fuxi deixou para trás no Mar do Sul, representado pelo mapa do Mar Estelar, não é outro senão a galáxia onde Lueng reside. Talvez a irmã Yuanshun, por meio de circunstâncias fortuitas, tenha obtido as contingências deixadas pelo imperador Fuxi, talvez até mesmo um mapa do rio e o livro Luo, o que poderia explicar seu imenso poder e a possibilidade de atingir um estado transcendente além de tudo. Portanto, o chamado aviso da morte do imperador e da descida do Senhor Celestial, com o Senhor Celestial potencialmente se referindo à irmã Yuanshun, após uma série de conjecturas, Lueng, combinando as informações atuais, deduziu aproximadamente a verdade por trás do repentino aumento de poder da irmã Yuanshun. A terra onde Lueng reside certamente guarda as contingências deixadas pelo imperador.
Claro, para verificar se a irmã Yuanchun obteve o mapa do rio e o livro Luo, é preciso visitar a ilha Sanxian, no mar, para descobrir a verdade. Embora Candle Dragon esteja convencido de que o mapa do rio e o livro Luo não podem existir na ilha Sanxian, a mensagem transmitida ferozmente pelos 16 pequenos monstros conhecidos como Erba Gorima antes de sua morte pode não ser necessariamente falsa. Já que Lueng sabe dessas informações, ele deveria visitar a ilha Sanxian pessoalmente para ficar mais tranquilo. Além disso, ao entender a verdade do mundo atual, um sentimento há muito reprimido surgiu dentro de Lueng. Ele ansiava por retornar à Terra e ver seus pais novamente. Já se passou mais de uma década desde que ele chegou a este mundo, e ele sempre desejou retornar e ver o estado atual de seus pais terrenos. No entanto, no passado, seu cultivo não era avançado e ele não sabia como atravessar os mundos, então esses pensamentos só podiam permanecer enterrados em seu coração. Entretanto, ao compreender a verdadeira natureza do mundo, o espírito de Lueng se encheu de vitalidade. Talvez houvesse alguma maneira de permitir que Lueng fizesse uma viagem de volta à Terra. Embora Candle Dragon tenha dito que havia apenas uma maneira de deixar o reino da desolação celestial quando a catástrofe terrestre chegasse, a experiência pessoal de Lueng provou que havia outra maneira. Já que esse espaço dimensional misterioso e insondável pode ser destruído, se Lueng puder encontrar uma maneira de contornar o behemoth terrestre e mergulhar diretamente no reino caótico lá fora, talvez ele possa viajar para outros mundos. Embora agora separados eternamente entre os reinos imortal e mortal, mesmo que Lueng retornasse à Terra, seria impossível para ele aparecer diante de seus pais e perturbar suas vidas. Mas mesmo que seja apenas um vislumbre de longe, ou talvez oferecendo uma ajuda sutil em segredo, o rosto dos pais de Lueng permanecerá para sempre como o lugar mais terno em seu coração. Mesmo que ele já tenha embarcado no caminho do cultivo, ainda não consegue esquecê-lo. Ele também não deseja esquecê-lo. Ele deseja ver seus pais viverem seus últimos anos em paz, caso contrário seu coração ficará para sempre perturbado. É claro que tal conjectura é apenas uma especulação por enquanto. Para o atual Lueng, cultivar diligentemente o trovão celestial e desvendar rapidamente as névoas enigmáticas do Palácio Celestial é a tarefa primordial. Mesmo em sua jornada de retorno às montanhas, Lueng nunca afrouxou, permanecendo em um estado de cultivo semelhante ao de Xiaowai o tempo todo. Ao retornar às montanhas, a primeira tarefa de Lueng foi convocar os magos do País da Passagem de Fogo e convidar Lord Lian Shanjing para uma conversa. O mapa do rio e o livro Luo têm implicações significativas, levando Lueng a alertar Lian Shanjing para evitar vazar esse assunto e atrair calamidades. Embora Lian Shanjing venha investigando a ilha Sanxian no mar há algum tempo, existe a possibilidade de que ela tenha vazado inadvertidamente essas informações. No entanto, ainda é necessário lembrá-la e instruí-la conforme apropriado. No presente, Lueng se encontra no reino da desolação celestial, onde o destino de seus habitantes e o seu estão interligados, prosperando e sofrendo juntos. Ele não pode simplesmente ficar parado e permitir que o reino da desolação celestial seja facilmente destruído. Principalmente porque Lueng e muitos de seus entes queridos são nativos do reino da desolação celestial, ele não pode abandoná-los. Caso contrário, teoricamente falando, como um forasteiro reconhecido pelos 9 caldeirões, Lueng não precisa necessariamente coexistir com o reino da desolação celestial. Porque, como um não nativo do reino da desolação celestial, mesmo que se aventurasse em outros reinos do mundo das 8 desolações, ele ainda poderia prosperar sem temer ser caçado e eliminado como os habitantes do reino da desolação celestial. Capítulo 420. A visita do Imperador Yan dentro da montanha Anil. O retorno de Lueng não causou nenhuma repercussão. Afinal, ele sempre foi misterioso, nunca revelando seu verdadeiro poder diante dos discípulos de Xiaowai. Embora os discípulos de Xiaowai conheçam a incomparável habilidade com a espada do ancestral na montanha, com a fama de comandar o trovão celestial para erradicar todo o mal e empunhar uma espada ancestral que suprime todos os seres,
Eles nunca testemunharam a verdadeira aparição do ancestral. Após o retorno de Lueng, ele imediatamente submergiu nas nuvens calamitosas, continuando seu cultivo sem um momento de inclinação para permanecer no mundo exterior. Por outro lado, o retorno de Xiaowai trouxe grande alegria aos seus discípulos. Embora essa mestra de baixa estatura tenha um temperamento frio e inflexível, ela inspira imenso respeito de seus discípulos. Diante disso, Guiyan, que assumiu a aparência de um homem de meia-idade, expressou leve insatisfação. Ele parecia ser o mais majestoso e maduro entre os discípulos de Lueng, mas seu prestígio era o mais baixo entre os discípulos de Xiaowai. Sem mencionar o jovem e frio Sun Yan, mesmo o pássaro gordo, quase raramente visto e ainda não transformado, o respeito que eles recebem entre os discípulos de Xiaowai supera o dele. Em resposta a isso, Guiyan, que possui uma aparência imensamente digna e herdou a aparência e o temperamento do pai, acha difícil aceitar sua real imaturidade. Ele frequentemente lamenta o quão extraordinário e poderoso é, mas os jovens são cegos para reconhecer o verdadeiro cultivo. Com um comportamento tão requintado como o meu, vocês não conseguem apreciá-lo. De tempos em tempos, Guiyan mencionava sua identidade como filho do imperador Yan e irmão mais novo de Lian Shanjing para se gabar, afinal, a maioria dos discípulos aqui são cidadãos do país do Passo de Fogo, que tem o imperador Yan em alta conta. Infelizmente, cada vez que Guiyan falava a verdade, outras pessoas consideravam isso mero exagero e ostentação, demonstrando uma total relutância em acreditar que ele era de fato filho do imperador Yan. Como resultado, a cada episódio de ostentação, o prestígio de Guiyan despencava ainda, mas totalmente desesperado, Guiyan quase desistiu da luta. Para dizer a verdade, outras pessoas não acreditam, e ele não pode realmente trazer Lian Shanjing para provar o contrário. E então, naquele mesmo dia, vestindo uma misteriosa túnica preta que exalava um extraordinário senso de dignidade, Guiyan estava brincando de chutar uma bola com alguns discípulos mais jovens, quando um grupo de discípulos veio correndo de longe, cheios de entusiasmo, para entregar uma mensagem a Guiyan. Tio mestre, o imperador Yan está vindo para nossa montanha Anil. Dizem que o imperador Yan deseja prestar homenagem à nossa ancestral. Atualmente, o mestre e o mestre Sun já saíram da montanha para recebê-la. O mestre Sun está pedindo que você traga todos rapidamente e se junte à recepção do imperador Yan, em vez de ficar aqui brincando. Enquanto os sobrinhos gritavam e fervorosamente instavam Guiyan a se apressar, eles temiam que ele se demorasse e perdesse a oportunidade de cumprimentar Sua Majestade, o Imperador Yan. Eles não apenas desejavam conhecer a verdadeira Majestade Imperador Yan, mas também ansiavam por vislumbrar a lendária aparição do reverenciado ancestral. Afinal, desde que chegaram, eles ouviram inúmeras histórias e lendas sobre esse ancestral, o que deixou calos em suas orelhas, intensificando seu profundo anseio pelo reverenciado ancestral. Se eu pudesse conhecer essas duas figuras ilustres hoje, seria nada menos que um sonho se tornando realidade. À beira do lago, Guiyan, que estava alegremente absorto em sua brincadeira, parou por um momento ao ouvir a mensagem de seus sobrinhos, e então um rosto de alegria iluminou sua expressão. Minha irmã está aqui. Ah, que o céu me ajude também. Que o céu me ajude também. Ao dizer isso, ele nem sequer brincou com a bola de futebol, mas correu diretamente na direção do portão da montanha, proclamando: sempre duvidando de mim, hoje eu, como tio marcial, farei com que você entenda o verdadeiro significado de um indivíduo forte não falar levianamente. Eu, seu tio marcial, sou de fato filho do imperador Yan. Alegre e jubiloso, Guiyan liderou um grupo de sobrinhos de várias idades em direção à montanha da frente. Esses sobrinhos foram selecionados de vários lugares e também passaram pelos testes de Xiaowai. São todos indivíduos talentosos, embora a maioria seja jovem, também há alguns de meia idade e alguns até têm cabelos brancos como a neve. Com essas dezenas de discípulos, Guiyan cruzou a Cordilheira Anil, onde feras ferozes vagavam, e rapidamente chegou em frente ao pico principal. Abaixo do pico principal, Xiaowai, vestida de branco, carregava a espada do trovão celestial nas costas.
Ela aguardava há muito tempo a chegada de Lian Shanjing, junto com Sun Yan e o pássaro gordo Fei, no canal do rio naquele lugar. Ao ver Guyan aparecer com seus discípulos, Xiao Ai assentiu indiferentemente e disse: "Fique atrás de mim e aguarde pacientemente a chegada do Imperador Yan." Depois de dizer isso, Xiao Ai ficou em silêncio. Enquanto Xiao Ai permaneceu em silêncio, nenhuma palavra ousou ser proferida pelos discípulos presentes, mudando completamente seu comportamento animado e exuberante. Eles obedientemente ficaram atrás de Xiao Ai, formando uma fila, exibindo comportamento e etiqueta notáveis, sem ousar fazer o menor movimento. Em meio ao vento desolado do outono, uma folha murcha girava e dançava no meio dos discípulos solenemente parados, emanando uma aura sutil de solenidade e frieza. Entretanto, logo essa atmosfera foi quebrada. Em pé, em fila com Sun Yan, Guyan olhou ao redor, animado, e sussurrou ao seu lado: "Irmão mais velho, quando minha irmã chega? Posso cumprimentá-la em público mais tarde? Esta é uma ótima oportunidade para limpar meu nome." Aqueles pirralhos nunca acreditaram em mim antes, mas hoje farei com que seja impossível para eles não ficarem com os olhos esbugalhados. Com uma altura imponente de 2,4 metros e uma aparência impressionante, Guyan curvou a cintura e inclinou a cabeça, sussurrando cautelosamente para o jovem frágil ao seu lado. Da perspectiva dos discípulos atrás, esta cena parece um tanto suspeita. Sun Yan olhou para ele fracamente, com um sorriso que não alcançou seus olhos, disse: "Você pode perguntar à irmã Xiao Ai, se a irmã Xiao Ai disser que está tudo bem, então está tudo bem." Guyan imediatamente lançou um olhar para Xiao Ai ao lado dele, apenas para descobrir sua expressão indiferente, aparentemente alheia à conversa sussurrada entre os dois ao seu lado. No entanto, ambos sabiam que o cultivo de Xiao Ai havia ultrapassado de todos os outros há muito tempo, e ela estava prestes a atingir o limiar da habilidade inata. A conversa entre os dois simplesmente não conseguiu enganar Xiao Ai. Sem mencionar que os dois não tinham intenção de se esconder. Vendo isso, Guyan desanimou, endireitou a postura e murmurou: "Eu sabia, essa velha não tem decência. HMPH. Se não fosse por não ter conseguido derrotá-lo, eu teria garantido que você soubesse por que as rosas são tão vermelhas." Embora a mente de Guyan estivesse tomada por um clamor incessante, ele não ousou demonstrar o menor sinal de descontentamento. Em vez disso, permaneceu obedientemente à beira do rio, mantendo suas maneiras adequadas. Nesse momento, um barco chato flutuou nas águas cristalinas do rio. Lian Shanjing, de cabelos ruivos, subiu em um barco solitário e apareceu diante da multidão na montanha Anil. Ao ver as pessoas paradas solenemente na entrada da montanha, ela as cumprimentou com uma risada calorosa e disse: "Já se passaram vários anos, e, senhorita Xiao Ai, seu cultivo se tornou ainda mais refinado." Com uma risada refrescante, ela caminhou em direção ao rio e pousou bem em frente à multidão. Sorrindo, ela disse: "Não é como se fosse nosso primeiro encontro, não há necessidade de tais formalidades. Depressa, mandem esses carinhas de volta, essa grande demonstração me incomodou muito." Lian Shanjing, com um sorriso alegre, não demonstrava qualquer pretensão. Sem mencionar o ar e a